Vamos neste vídeo ver como podemos desenhar facilmente linhas retas e arcos. Regressando então novamente ao Illustrator, vamos continuar aqui concentrados nesta área das ferramentas, neste caso para verificarmos então aqui este menu que nos permite desenhar linhas e arcos. Depois nos próximos vídeos vamos falar aqui um pouco mais sobre as espirais. Ora, vamos então aqui criar um novo documento, com um artboard apenas, e vamos nos concentrar então primeiro na linha reta. Ora, a linha reta basicamente desenha-se da seguinte forma. Eu começo por fazer o clique do primeiro ponto e vou arrastar e vou largar no ponto que eu pretendo que seja o último ponto da linha. E está desenhada a minha linha reta, ok? Se eu posso desenhar quantas linhas retas eu quiser, obviamente, posso intersetar aqui, posso, etc. Fazer 1001 linhas retas. No entanto, há aqui um conjunto de técnicas interessantes para podermos desenhar as linhas retas, por exemplo, na horizontal ou na vertical. Para isso, eu vou clicar aqui e se eu pressionar a tecla Shift, automaticamente a linha vai ficar aqui na horizontal. Mas reparem que eu posso desenhar a linha na horizontal desta forma. Se eu quiser desenhar na vertical, eu também o posso fazer pressionando aqui para criar o primeiro ponto, mas agora em vez de aproximar aqui de uma posição horizontal, eu vou aproximar de uma posição vertical. Vou pressionar Shift e automaticamente com o Shift pressionado, eu vou ter a possibilidade da minha reta ser desenhada na vertical. Assim que eu largo o Shift, o que vai acontecer é que eu volto a soltar o mecanismo de criação da minha linha reta. Então eu vou pressionar Shift, a reta vai ali estacionar na vertical. Se eu quiser apresentar aqui quais são as modificações, eu vou poder ver que o Shift me permite fazer com inclinações de 0, 45, 90 e por aí fora graus. Reparem, porque se eu rodar ligeiramente, aqui vai-me permitir fazer uma diagonal perfeita, ok? E agora vamos então fazer aqui uma na vertical. Muito bem, eu posso ainda também usar a mesma técnica que vimos no vídeo anterior para desenhar as figuras geométricas. Isto é, para desenhar uma linha, eu não tenho que começar e arrastar. Eu posso simplesmente fazer aqui um clique e vai aparecer este pequeno quadro que diz Line Segment Tool Options. Ele permite-me definir as opções da minha linha, mas neste caso concreto não me vai permitir definir qual é a coordenada do ponto X inicial e a coordenada final. Ele vai-me dizer qual é o comprimento da linha, e neste caso eu vou dizer, por exemplo, 400. E vai-me perguntar com que ângulo é que eu quero que a linha seja desenhada. Se eu colocar 0, ele vai-me desenhar uma linha na horizontal. No Fill Line, nós vamos deixar ficar assim, não há qualquer espécie de problema. E agora reparem o que é que vai acontecer. Quando eu pressionar OK, ele vai desenhar a linha naquela posição. Porquê que ele desenhou ali? Porque ele partiu do pressuposto que aquele é o meu ponto de referência. Se eu clicar aqui atrás e voltar a clicar OK, é a partir dali que ele volta a desenhar a minha linha. Vamos desenhar uma linha na vertical. O que é que eu faço? Vou clicar aqui, vou deixar o mesmo tamanho, mas neste caso vou colocar aqui 90 graus. Reparem que a linha vai ser desenhada para cima, o que quer dizer que ela daqui irá desaparecer para cima. Ok? Então nós vamos ter que ter atenção que quando queremos desenhar uma linha daqui para baixo, das duas uma, ou clicamos aqui em baixo e definimos 90 graus para cima, ou clicamos aqui em cima e definimos menos 90 graus. Ok? E então se eu fizer agora um OK, ali estava já, era a opção que estava definida, vamos então fazer aqui um clique, está agora em 0, vamos colocar menos 90, ok? E agora reparem o que é que vai acontecer, ele diz que não, senhora, ok, muito bem, então vamos colocar 270 graus, e 270 graus vai dar a volta ao contrário, ok? Alguns instrumentos permitem ter valores negativos aqui, ele vai só funcionar com valores positivos, então, muito bem, vamos colocar 270 graus, clicamos no ok, e automaticamente temos a nossa linha desenhada. Existe aqui um aspecto também interessante no desenho destas linhas retas, que é o seguinte, vamos imaginar que nós queremos desenhar duas linhas, mas queremos que elas tenham o ponto em comum. Isto é, eu vou desenhar aqui uma linha vertical, pressionando o Shift, mas depois quero começar aqui o desenho da minha linha, ou quero terminar ali. Ora, o que é que eu devo fazer para ter a certeza que consigo terminar naquela área? Bastará ir aqui ao View e ter a certeza que eu tenho o Snap to Point ativo. Se eu não tiver o Snap to Point ativo, o que vai acontecer é o seguinte, vamos imaginar aqui que eu quero ligar estas duas linhas. Reparem, só por aproximação é que eu conseguiria fazer isto. E de qualquer das formas, há ali um pequeno gap que nós conseguimos aqui facilmente ver fazendo um zoom. Ora, nesta circunstância o que pode acontecer então é o seguinte, eu vou aqui eliminar as linhas e os pontos e vou desenhar aqui a minha linha
mas vou colocar aqui o Snap to Point. E agora reparem o que é que vai acontecer. Eu vou desenhar e assim que eu me aproximo ali daquele ponto, ele vai automaticamente colar-se àquela zona dali. Eu penso que será mais fácil verificarmos se eu fizer aqui um zoom. Vou fazer aqui a linha, reparem, e ele agora vai fazer aqui um snap àquele ponto. E neste caso concreto, tenho aqui este gap por uma razão simples, porque tem a ver com, reparem, eu se selecionar as duas linhas, elas têm exatamente o mesmo ponto de origem. Aqui, este pequeno gap que aqui está tem a ver com o aspecto do fim da minha linha. É algo que nós depois iremos ver, por exemplo, no quadro do stroke, ok? Temos aqui no stroke, ou neste caso, se formos aqui, temos aqui o brushes, temos aqui o swatches, temos aqui várias opções interessantes, mas no caso do stroke, eu vou aqui libertar muito rapidamente, depois iremos falar mais em concreto sobre isso. O stroke significa a espessura da minha linha, por defeito, mas existe um conjunto de opções mais avançadas. E eu vou escolher aqui o Show Options, clicando neste botão. E reparem que no Show Options vai-me aparecer então aquilo que se designa pelo Cap, e o Cap basicamente é a forma como a linha termina. Ora, por defeito ela está a terminar com o Boot. O Boot Cap é uma finalização retangular. Se eu escolher uma finalização redonda, o que vai acontecer é que vai ser criado aqui um semicírculo aqui. Então reparem só, eu vou clicar e reparem como ele automaticamente fechou. Obviamente que esta linha daqui continua com o mesmo aspecto que tinha anteriormente. Ora, se eu colocar aqui o cap como sendo isto, as pontas sendo arredondadas, o que vai acontecer agora é que eu vou conseguir fazer coincidir as duas linhas daquela forma. Nós não vamos ainda debruçar-nos muito aqui sobre o stroke, ele ficará para uma próxima oportunidade. Mas isto serviu então para percebermos que, utilizando o Snap to Point, nós podemos conseguir obter então o resultado desejado, que é desenhar as duas linhas aqui desta forma. Obviamente que para desenhar duas linhas desta maneira eu prefiro utilizar a Pen Tool. Neste caso eu faço aqui um clique, vou movimentar apenas o rato, vou fazer um Shift, vou fazer um clique e depois vou movimentar o rato outra vez e vou clicar onde quero. E tenho exatamente o mesmo tipo de resultado, desta feita inclusive é com a possibilidade de eu poder movimentar este ponto e poder inclusive até arredondá-lo desta maneira. Reparem só como rapidamente eu consigo obter a geometria que eu pretendo. Vamos ainda, antes de terminar este vídeo, falar sobre o desenho dos arcos. Os arcos têm aqui também um aspecto muito interessante. Reparem, eu posso desenhar um arco desta forma, ok? Ou então desta, ou desta, tudo muito bem. Mas vamos imaginar que eu quero desenhar arcos com maior precisão. Então para isso eu vou fazer aqui um clique e vai aparecer o Arc Segment Tool Options. É um quadro que contém então as opções que me permitem desenhar o arco da forma como eu quero. Ora, em primeiro lugar temos aqui a coordenada X, isto é, não é bem a coordenada X, neste caso estamos a falar da largura e neste caso estamos a falar da altura do arco. Se eu colocar aqui 100 por 100, o que vai acontecer agora é, eu vou tirar aqui o fill, se eu clicar agora no OK, ele vai-me fazer um arco perfeito, dentro de uma box ou de uma caixa que tem 100 por 100. Ora, o que é que vai acontecer aqui no entanto? Nós vamos querer controlar o arco. Vamos imaginar que eu quero desenhar o arco deste lado para aquele. Ora, quando eu clico aqui, eu vou poder informar aqui qual é o ponto de origem do meu arco. Ora, então eu quero desenhar, neste caso, o arco virado para este lado. Então eu vou fazer um clique e vou escolher este como sendo o ponto de origem. E quando eu fizer OK, o que vai acontecer então é que o arco é desenhado naquela forma. Okay? Portanto, sempre que eu escolho aqui uma origem, significa neste caso que escolhendo este ponto, o arco vai ser desenhado com um início aqui e naquela direção. Reparem só, cá está, foi desenhado mais acima, não tem problema. O mesmo acontece se eu agora escolher esta opção, o arco vai ser desenhado naquele sentido. Cá está. Ok? Vamos também ver aqui o seguinte, nós vamos desenhar arcos, mas não queremos que eles tenham uma curvatura perfeita dentro de um arco de circunferência, queremos um arco de elipse, por exemplo. Então, neste caso, o que é que acontece? Nós alteramos aqui os valores das coordenadas. Neste caso, temos um arco que se vai projetar durante 200 e depois 100 para baixo. Okay? Então, vai começar aqui num ponto 200 para a frente, isto é, neste ponto 0 vai andar 200 para a frente e depois vai andar 100 para baixo. E temos então este aspecto.
200 para a frente, 100 para baixo. Se eu quiser alterar aqui, temos uma outra função, que é, temos aqui o Open e o Closed. E o que é que vai acontecer? Reparem, ele vai fechar com um ângulo reto este espaço e, portanto, vai fazer aqui uma semi-elipse ou então uma semicircunferência, no caso, uma semicircunferência, perdão, um quarto de circunferência, se eu fizer aqui 100 por 100. Okay? Temos então aqui um quarto de uma circunferência e, claro, também com a possibilidade de podermos aqui movimentar estes cantos de forma a arredondar rapidamente e obter uma geometria que, tecnicamente feita com a Pen Tool, seria muito mais complexa de se fazer. Vamos ainda clicar aqui novamente no arco e ver aqui mais algumas opções. Temos aqui o Slope. Temos a base a partir da qual é feita, temos o X e o Y, neste caso faz uma inversão, faz um mirror do desenho do arco, não vale a pena estar a explicar muito isto, basicamente se eu fizer assim, eu tenho desta forma, se eu mudar o eixo, eu tenho virado ao contrário, basicamente, é isto que acontece, portanto nada de muito especial, mas eu tenho aqui o Slope, e o Slope é extremamente importante, e por defeito ele aparece aqui com o valor 50. Ora, aparece com o valor 50, que significa basicamente o seguinte, esta barra que aqui está, tem no total 200 pontos. 200 pontos porque tem 100 positivos, tem o valor 0, aqui, ele não aparece, mas ele existe, o valor 0 aqui, e depois tem 100 negativos. Ora, o que é que isto significa? Se eu colocar o valor 0, significa que o meu slope, isto é, a minha curvatura, vai ser 0. Então, neste caso, eu não vou ter propriamente um arco, mas sim uma linha reta na diagonal, que vai ligar este ponto àquele, e sendo que eles têm 100 por 100. Reparem, cá está. E como eu tenho a opção Fill, ou neste caso Closed, eu vou aqui retirar e vou fazer Open, para ficar a figura aberta. E vai, então, desenhar uma linha na diagonal. Correto? Ora, então o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu aumentar ligeiramente aqui este valor, eu vou ter uma ligeira curvatura. Ok? Reparem só. Cá está uma ligeira curvatura. E reparem como, se eu selecionar aqui estes pontos, eles têm já os manipuladores nas pontas para eu poder alterar a curvatura daquela linha. No entanto, para eu ter aqui, então, um ângulo correto, é muito fácil calcular isto é, como para eu ter um arco correto, queria eu dizer, é muito simples calcular. Se o valor funciona em mecanismos positivos entre 0 e 100, significa que, se eu colocar 100, eu vou ter uma curvatura muito pequenina lá na ponta, reparem. Cá está a minha curvatura aqui. Se eu selecionar estes pontos, eles vão ter aqui uns manipuladores colados um ao outro. Eu posso agarrar num manipulador e puxar para cima e no outro e puxar para o lado, ok? É essa a condição que determina que esta curvatura seja feita. Portanto, ele encosta ali as pontinhas dos manipuladores de um e do outro ponto naquele canto e, portanto, faz depois aqui a curvatura da linha. Ora, o que acontece então é o seguinte, se eu quiser uma curvatura perfeita, eu vou ficar no intermeio, isto é, entre os 100, desculpa, ok, um clique, entre os 100 e os 0, que é o valor 50. Então, neste caso, quando eu clico OK, vamos aqui fazer, ok, temos aqui, os valores foram alterados, eu vou colocar aqui 100 por 100 e deixo ficar os 50. E agora reparem, quando eu clico OK, tenho então o meu arco feito. Se eu fizer o mesmo, mas colocar aqui menos 50, o que vai acontecer é que o arco é feito para o outro lado, ok? E, portanto, de uma forma muito flexível, nós podemos utilizar estes mecanismos para criar as nossas linhas retas, como falámos no início deste vídeo, ou então criar os nossos arcos utilizando aquele quadro de opções avançadas.